gostava de dedicar esta palavra esta manhã aos novos presbíteros, embora ela seja para toda a gente. E os irmãos sabem que cada vez que alguém prega a palavra, a primeira pessoa para quem ele prega é para si mesmo. É? Por isso é que eu não digo, vocês não me ouvem dizer a palavra vocês, mas nós. Normalmente é o termo que eu uso, nós, porque eu incluo, não é? No grupo. Então o pregador prega primeiro para si, depois é que prega para os outros. E naturalmente, no mesmo sistema, mas eu queria fazer uma dedicatória especial aos irmãos que hoje vão ser consagrados ao presbitério. Nós já vimos que a Igreja é o agente de Deus na Terra. Amém? Temos vindo a falar disso. Temos vindo a falar como Deus move-se na Igreja. Vamos pôr uma coisinha. Deus move-se na Igreja através dos seres humanos, através daqueles que são os seus filhos, através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, das nossas mãos, da nossa forma de tocar, da nossa forma de falar, da nossa forma de ouvir. Nós somos os ouvidos de Deus, as suas mãos, os seus olhos e a sua boca. E a nossa inspiração é a pessoa de Jesus, é claro, não pode ser outra. A forma como ele ouviu, como ele tocou, como ele viu, como ele falou. É um texto em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Se quiserem abrir, podem abrir, mas eu vou ler. Que é um texto muito conhecido de nós, em geral, de quem conhece minimamente a Bíblia, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, diz o profeta, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Não é? A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, o que Deus está a dizer através da boca de Isaías ao povo do antigo Israel é que Deus intervém na história, a sua mão não está encolhida, não está incapacitada, não está mirrada, não está paralisada. A mão de Deus intervém na história e também que o seu ouvido não está surdo, não está impossibilitado de ouvir. O seu ouvido está disponível para ouvir o seu povo. E nós vamos ver algumas vezes como Deus ouviu e vamos ver como é que Deus ouve, porque esse é o tema de hoje, como é que Deus ouve. Mas antes disso eu gostava de lembrar que Jesus fez questão de curar os surdos, entre outras doenças, os cegos, os leprosos, os paralíticos e por aí fora. Ele também fez questão de curar surdos, pessoas que não podiam ouvir, pessoas que não podiam ouvir os outros. E diz aqui em Marcos capítulo 7, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, portanto, tipo surdo-mudo ou coisa do género. E isso rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. Então Deus quis que este homem não apenas passasse a falar normalmente, portanto, passasse a poder comunicar as suas necessidades, comunicar a sua bênção, comunicar o seu coração com os outros, através da fala, mas também que ele ouvisse. E eu creio que neste episódio Deus está-nos a ensinar alguma coisa mais. Deus está-nos a ensinar que Ele quer que nós possamos ouvir os sons que estão à nossa volta, isto é, Ele quer que nós possamos ouvir os sons do mundo, os sons que estão à nossa volta. Porque é muito fácil uma pessoa que busca a Deus acabar por ficar fechada em si mesma, se não tiver cuidado, e deixar de ouvir o mundo à sua volta, não é? Isto há muitas décadas atrás era muito mais notório nas igrejas, onde havia igrejas, ou enfim, quase que era uma proibição ouvir música que não fosse cristã, ir a um teatro, ir a um circo, ir ver um espetáculo qualquer. Porquê? Porque não queria que se ouvisse as vozes do mundo.
Mas Deus está a dizer aqui, ou Jesus está aqui a ensinar, de alguma forma, que nós estamos cá para ouvir, não apenas para falar, mas para ouvir aquilo que está à nossa volta, ouvirmos os sons que estão à nossa volta, ouvirmos os sons do mundo. Caso contrário, seremos uma seita fechada em si mesma, que vive enclausurada, olhando para dentro de si mesma e sem prestar atenção àquilo que se passa à nossa volta. Hoje é quase impossível. Irmãos, eu sou de um tempo em que não era permitido na igreja, uma pessoa não seria batizada, por exemplo, não tinha comunhão, não podia celebrar a ceia do Senhor se tivesse uma televisão em casa. Nos anos 50, nos anos 60. E até mais do que isso, até a rádio. Porquê? Por causa dos fados, por causa dos romances, das radionovelas, da coxinha do Tido e mais não sei o quê, dos fados estavam ali e não se podia ouvir. Então o espírito de seita que estava ali presente, em que as pessoas estavam a ser centradas sobre si mesmas e não estavam abertas para ouvir os sons do mundo, para ouvir aquilo que se passa à nossa volta. Ora, isso é exatamente o contrário daquilo que Jesus fez. Porque se nós olharmos para os Evangelhos com olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos verificar que Jesus esteve sempre disponível para observar aquilo que se passava à sua volta. Posso ouvir um amém? Amém. Ou se não concordarem comigo, também podem dizer que não. Jesus foi a umas bodas em Caná da Galileia, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com 100 soldados romanos, comandantes romanos, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com os gentios, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com os judeus, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com leprosos, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com doentes, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com os marginalizados da sociedade, ele estava a ouvir o mundo. Jesus falou com os religiosos judeus, ele estava a ouvir o mundo. Ele ouviu toda a gente. Ele estava disposto a ouvir os sons do mundo. Porque Emmanuel quer dizer Deus entre nós. O Deus que vem habitar entre nós. E Deus não vem habitar entre nós com as mãos a tapar os ouvidos, nem com as mãos a tapar os olhos. Ele veio habitar entre nós, disponível para ver o que se passava à sua volta, para ouvir o que se passava à sua volta, para falar ao mundo, para intervir no mundo. Amém? Deus tem capacidade de escuta. Há pessoas que não têm. Há pessoas que falam mais do que ouvem. Há pessoas que não são capazes de escutar. Elas ouvem o ruído, ouvem os sons, mas não são capazes de escutar, prestar atenção ao que está a ser dito, ao sentido daquilo que está a ser dito. Qual é a mensagem que me estão a passar? É? Eu estou a ouvir isto assim, mas o que é que isto quer dizer? Qual é a mensagem que está aqui? É? Deus tem essa capacidade de escuta. De escutar de acordo com o nosso quadro de valores. Ele pode escutar-nos e escuta-nos atendendo ao nosso quadro de valores. Ou seja, Jesus escutou o centurião sabendo qual era a mentalidade do centurião, qual era o seu mundo, qual era a sua cultura, qual era o seu quadro de valores. E ele procurou compreendê-lo nesse contexto. E fez o mesmo com toda a gente. Porque nós temos que ouvir as pessoas atendendo ao seu quadro de valores, à sua cultura. Alguém disse que há cursos de oratória para aprender a falar bem, mas não há cursos de escutatória, não é? Para aprender a escutar. E isto é uma coisa que nós precisamos muito, muito hoje, é aprender a escutar. Durante muitos anos eu colaborei com a Liga dos Amigos do Hospital de Setúbal, que enquadra o voluntariado, e fazia uma entrevista prévia para as pessoas que se candidatavam ao voluntariado. E uma das coisas que eu estava sempre atento era se aquelas pessoas falavam demais. Se falavam pelos cotovelos. Porque é suposto que quando essas pessoas fossem aproximar-se dos doentes, dos acamados, dos que estavam nas enfermarias, etc., ouvissem mais do que falavam. E eu batia sempre nesta tecla. Você vai fazer um trabalho que é mais de ouvir do que falar. Falar pouco e ouvir mais. Bem? Mas nós temos muita tendência para falar muito e para ouvir pouco. Pelo menos é como o meu filho dizia, quando era mais novo, que eu falava muito tempo na igreja.
Agora já falo menos. Amém? Deus ouve. Como é que Deus ouve? Quem é que Deus ouve? Deus ouve o clamor dos injustiçados. Deus ouve o clamor daqueles que se sentem alvo de injustiça. Pensemos no caso de José do Egito. Aquele rapaz era o filho mais novo, na altura, Benjamim ainda não tinha nascido, era o filho mais novo, era especialmente amado e apaparicado pelo pai, e provavelmente pela mãe, e os seus irmãos tinham inveja dele. Porque ele era mais novo, era desvalorizado em relação aos mais velhos, e por ser alvo de preferência, vamos dizer assim, dos seus pais, era alvo de inveja. E, portanto, criou-se logo ali um determinado clima. E José, na sua adolescência, ele não tinha a sabedoria suficiente na altura para poder, lá está, falar menos e ouvir mais. E ele teve uns sonhos. E ele partilhava os sonhos com os irmãos. Epá, vocês querem ouvir uma coisa? Eu sonhei assim uns molhos de trigo, não sei o quê, e o molho de trigo era o meu, estava no meio, e depois os outros curvavam-se todos. E os irmãos começaram a franzir o sobreolho. Mas o que é que tu queres dizer? Queres dizer que a gente vai se curvar diante de ti, ó meu fedelho? Se não fosse o meu pai, ele dava-te já 2 estarecos na cara. E depois veio outro sonho, e ele, Palerma, vai partilhar o sonho. E era na mesma linha. Então os irmãos esgotaram a paciência. E um dia ele foi levar um almoço lá ao campo, onde eles estavam a pastentar o gado, e eles combinaram entre eles: epá, a gente vai dar uma lição a este tipo. E então agarraram-no, atiraram-no numa cova e deixaram-no ali, para ver se ele aprendia, digamos, a lição. E mais tarde viram passar os mercadores que iam ao caminho do Egito, iam ao caminho do Sul, e o que é que eles fizeram? Venderam como escravo aos mercadores. E então inventaram uma história. Agarraram na túnica dele, tiraram-lhe a túnica, rasgaram, portanto, molharam-na com sangue, e foram para o pai, venderam o rapaz para o Egito, e foram para o pai, depois voltaram: ai, coitado do José, deve ser um animal que o matou, está aqui a túnica. E os pais, coitados, tiveram um grande desgosto, porque o seu filho mais novo, o seu filho especial, tinha sido devorado por uma fera. Mas na realidade ele tinha sido vendido aos ismaelitas que iam ao caminho do Egito. Chegados lá, eles venderam-no como escravo na casa do comandante da guarda do palácio. E depois vocês já conhecem a história. A mulher do comandante, enfim, ficou muito interessada nele, tentou seduzi-lo, ele fugiu, ela ficou com a túnica na mão, e depois foi despeitada, foi acusá-lo de ele ter tentado violá-la. Foi parar com os ossos à cadeia. Agora digam-me lá vocês, este rapaz não estava profundamente injustiçado? Não tinha razão para dizer: oh Deus, mas o que é que se passa? Eu não fiz mal a ninguém. Os meus irmãos, a minha própria família, fez-me isto, vendeu-me como escravo, trouxe um desgosto aos meus pais porque eu desapareci, e agora ainda por cima eu estou aqui a fazer o meu melhor e na casa deste homem, e vem esta mulher pérfida e levanta este falso testemunho contra mim, agora estou aqui na cadeia. José clamou a Deus, e Deus ouve o clamor dos injustiçados. Irmão, se tu te sentes injustiçado, não faças justiça com as tuas mãos. Clama a Deus. Amém? Clama a Deus. Nós conhecemos o resto da história. E a história de José é tão importante que ocupa uma grande parte, muitos capítulos do livro de Gênesis. Ele depois foi restaurado e tornou-se um governante no Egito, uma espécie de primeiro-ministro, e de facto, não apenas os irmãos, mas toda a família se dobrou perante ele. Em momentos, em uma fase de fome, eles tiveram de descer ao Egito e etc. E isso aconteceu. Portanto, o sonho cumpriu-se. Mas nem todos os sonhos são para partilhar. Especialmente com pessoas que não merecem essa partilha. Não é? Há coisas que nós devemos guardar para nós. Deus ouve o clamor dos injustiçados.
Mas Deus ouve também o clamor dos escravizados. Porque os filhos de Abraão, os hebreus, estavam no Egito durante 400 anos e foram para lá como convidados, ainda no tempo de José. Mais tarde morreu o rei dos dias de José e ascendeu ao trono um outro que não sequer conheceu José e, portanto, vá de sobrecarregar o povo hebreu, vá de castigá-los, iniciaram aquilo que hoje chamam um genocídio, ou seja, deram ordens às parteiras que assistiam às mulheres hebreias em trabalho de parto para, se fosse menino a nascer, para eles torcerem o pescoço e dizerem que tinha nascido morto, só deixarem de nascer as meninas, portanto, um genocídio, um seletivo, digamos assim, e os trabalhos pesados, a escravidão, fazer com que aqueles hebreus debaixo do chicote pudessem fazer aquelas grandes construções de toneladas de pedra. Eu há dias estava a ver um documentário que falava das pirâmides, de quanto é que pesa cada bloco daquelas pirâmides. Toneladas. É uma coisa fabulosa, fantástica. E eles estavam debaixo do chicote e estavam a ser mortos os seus filhos, estavam escravizados, não tinham liberdade, eles tinham sido convidados para ir para ali, colocados numa terra bastante favorável para a agricultura, portanto, agora estavam feitos escravos. E eles o que é que fizeram? Lembraram-se do Deus dos seus antepassados e clamaram ao Senhor. Deus faz com que nós saiamos desta terra, liberta-nos daqui. Nós queremos adorar-te. E estamos numa terra de deuses estranhos que não podemos adorar e estamos nesta situação. Por isso, Deus liberta-nos. E Deus enviou Moisés e os libertou. Amém? Amém? Portanto, se tu te sentes escravo de alguma coisa, clama a Deus. Se te sentes escravo de alguém ou de alguma coisa, clama a Deus. Não é muito difícil nós hoje sermos escravos de alguém ou de alguma coisa. Nós ouvimos notícias de vez em quando de trabalhadores estrangeiros que são feitos verdadeiros escravos. Não só em Portugal, mas também portugueses que vão para o estrangeiro, que são enganados com as condições de trabalho. E há muita gente que também é escrava de si mesmo, dos seus vícios, das suas adições, do álcool, das drogas, de tantas outras coisas que não os deixam ser livres. Portanto, se tu és escravo de alguém ou de alguma coisa, faz como o povo hebreu, clama a Deus, porque Deus ouve o clamor dos escravizados. Amém, irmãos? Mas Deus também ouve o clamor dos pobres e dos famintos. Nós lembramos a história da viúva de Eliseu, da penúria que ela estava a passar e como Deus providenciou todas as coisas. Como Deus providenciou com abundância. E aquela mulher clamou a Deus. E veio o profeta à sua casa. E mudou todas as coisas. Portanto, se tu estás faminto, se tu estás, se te sentes em necessidade, clama a Deus. Amém. Clama a Deus porque Ele ouve. Amém, irmãos? Mas Deus também ouve aqueles que buscam sabedoria e capacidade para servirem os outros. Estou-me a lembrar de Salomão. Quando Salomão ascendeu ao trono, depois da morte de José, Salomão teve a perfeita consciência de que era incompetente para aquele papel. Ele teve perfeita consciência. Ele via como o seu pai era amado, não é? Pelo povo, coisa que ele ainda não era, ou nunca viria a ser da mesma maneira. E portanto ele sentiu que não tinha capacidade. E ele pediu a Deus o quê? Pediu a Deus sabedoria. Para quê? Para dirigir aquele povo. Como? De acordo com a orientação, a vontade de Deus. Então, se nós... Deus ouve também aqueles que buscam sabedoria e capacidade para servirem os outros. Salomão não pediu nada para si. É claro que Deus acrescentou-lhe riqueza, sabemos nós hoje. Mas ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria para reinar, para dirigir aquele povo, para servir aquele povo. Ele tinha a noção que era um servo daquele povo, sendo monarca, mas ele era um servo de Deus e, sendo servo de Deus, servia o seu povo. Amém?
Então, se tu queres servir a Deus, se queres sabedoria, e eu digo isto também em especial aos novos presbíteros, pede a Deus essa sabedoria. Pede a Deus essa capacidade de servir os outros. Amém? Porque Deus ouve tal oração. Deus ouve aqueles que se querem usar por Ele, deixar usar por Ele. Deus ouve essas pessoas. Pensemos em Maria. No quadro da Anunciação, quando o anjo lhe vem dizer: olha, tu foste escolhida para dar à luz o Salvador, o Messias de Israel, e tal, e tal, e tal. E ela, na sua humildade, diz: como é que Deus foi lembrar de mim? E no seu cântico, naquele cântico tão conhecido que está lá em São Lucas, ela diz que Deus não atentou para a baixeza da sua serva. Baixeza não no sentido moral, mas baixeza no sentido social. Ou seja, Deus não atentou para a minha insignificância. Deus não atentou para a minha insignificância como pessoa. Não é? Vocês sabem que todas as mulheres em Israel, todas as jovens mulheres em Israel, tinham a expectativa de poderem vir a dar à luz o Messias, anunciado pelos profetas. E desde há séculos atrás que havia essa luzinha de esperança. Não é? Até que aconteceu. E aconteceu com Maria de Nazaré. Uma jovem que era comum, como tantas outras, não tinha nada de especial. E sabe, as pessoas não sabem nada de Deus. Não sabem nada da Bíblia. Não é? Ainda há dias, esta semana, telefonou-me uma jornalista de uma revista e estava a fazer um monte de perguntas sobre Maria. E a certa altura fez algumas perguntas que são perguntas que demonstram uma perfeita ignorância das Escrituras. Não é? Aquelas perguntas demonstram uma determinada ideia que não tem suporte na Palavra de Deus, nem em qualquer documento histórico, sobre Maria. Portanto, as pessoas não sabem nada. Ontem estava a falar com um professor da Universidade de Lisboa, estava a dizer, às vezes, de filosofia, ele dizia, às vezes eu digo aos meus alunos para estudarem, por exemplo, estamos a estudar um filósofo, Kant ou outro qualquer, que referem a alguma passagem do Novo Testamento, e quando vamos ver, os alunos não sabem nada da Bíblia, desconhecem completamente. E é triste, não é? Estava-me ele a dizer isso, pois é, há um preconceito e há uma ignorância muito, muito grande. Não é? Maria não era nada de especial. Maria não pertencia a nenhuma família muito religiosa, mais do que qualquer outra família em Israel. Era uma pessoa vulgar no sentido de normal. Não se destacava em coisa nenhuma. No entanto, foi essa pessoa que Deus escolheu. Foi essa mulher que Deus escolheu para dar à luz o Salvador. Porquê? Porque Deus aposta em gente simples. Deus investe em gente simples. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos quantas pessoas simples, nada de especial, não eram... Isaías parece que era um homem com uma grande preparação, Paulo também, mas a maior parte dos outros eram pescadores, eram guardadores de gado, eram pessoas, digamos, da classe mais baixa que havia em Israel. E Deus usou essa gente de uma maneira poderosa. Deus usa gente simples. Deus dificilmente usa gente complicada. Deus dificilmente usa gente que quer lhe dizer a ele como é que ele deve agir. Mas Deus tem prazer em usar gente que diz assim: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sou o que sou, como dizia Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. E se eu tiver que reputar tudo, todo o meu conhecimento, todo o meu estatuto como esterco para ter Cristo, então eu prefiro ter Cristo e deitar tudo borda fora. Ele tinha uma atitude humilde. Ele era um homem simples, apesar de ser muito bem preparado. Amém? E Maria quis ser usada por Deus. Quando o anjo lhe falou, ela ficou surpreendida, ficou felicíssima, ficou reconhecida,
reconheceu o seu não merecimento de tal coisa, porque Deus não trabalha connosco por nós merecermos, trabalha pela sua infinita misericórdia e pelo seu alto propósito. Porque merecer, nenhum de nós merece coisa nenhuma. Amém? Acho que vocês acham que merecem tudo. Então, se tu te queres deixar usar por Deus, diz-lhe isso. E dá o primeiro passo. E diz: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo, que a tua serva ouve. Eu estou disponível, Senhor. Usa-me nas tuas mãos. Amém? Deus ouve aqueles que nele esperam e agarram as suas promessas. E agora pensemos naquele homem Simeão. Quando Maria leva e José levam Jesus ao templo e ele e o Espírito Santo lhe diz: aquele é aquela criança, é o Messias de Israel. E ele pede licença para pegar na criança, levanta a criança aos céus e diz: agora, Senhor, posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Aquele homem andava à espera. Aquele homem andava à espera. Aquele homem certamente não estava conformado com a situação moral e espiritual da nação, que era muito baixa. E aquele homem estava à espera que Deus movesse alguma coisa, que mais uma vez interviesse na história e fizesse alguma coisa. E quando o Espírito Santo lhe disse: é esta criança, então ele agradeceu a Deus e agora já posso morrer, porque as tuas promessas já estão cumpridas. Se nós esperarmos em Deus, Deus cumprirá, e queremos nas suas promessas, Ele honrará a nossa fé. Amém. Deus ouve-nos. Eis que a sua mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas depois vem outra parte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, às vezes, é a nossa iniquidade, o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus, que impede que Deus cumpra tudo em nós que Ele quer cumprir. Porque às vezes isso acontece. Quando nós não estamos alinhados com Deus, dificilmente Ele nos pode usar. Isto é um bocadinho como as ferramentas do carpinteiro. E Jesus é o carpinteiro e nós somos as suas ferramentas. Se a ferramenta não estiver afiada, afinada, o carpinteiro, por muito bom que seja, não pode usar aquela ferramenta. Ele vai usar outra ferramenta. Ele vai resolver a situação de outra forma, porque aquela ferramenta não está em condições. Então sejamos nós ferramentas de Deus em condições para que Ele nos possa usar a qualquer momento, conforme lhe apraz o seu soberano propósito. E porque Deus nos ouve, como nós já vimos, Ele também espera que nós saibamos ouvir. Antes de mais, ouvi-lo a Ele. E clamou e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel. Esta frase é famosíssima no meio do judaísmo. Ouve, ó Israel. Os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez convosco aliança em Horeb. Não com os nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas convosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio 5. Ou seja, Deus espera que nós também saibamos ouvir. Ouve, ó Israel, ouve, ó Igreja, ouve, ó povo de Deus, que nós possamos ouvir cada vez que Deus nos fala. Mas porque Deus nos ouve, Ele também espera, não apenas que nós o ouçamos a Ele, mas Ele espera que nós saibamos ouvir o mundo, porque Jesus sempre ouvia as pessoas. Sempre ouvia as pessoas. Jesus nunca se recusou a ouvir ninguém. Mesmo em situações de alguma tensão, não é? De algum pico emocional, Ele nunca deixou de ouvir e falar e dialogar com as pessoas em qualquer circunstância. Ele queria ouvir o mundo. Deus ouve e espera que nós também saibamos ouvir. Amém? Ouvir Deus, ouvir o nosso coração, também é importante, e ouvir o mundo à nossa volta. Jesus ouviu as pessoas e nós somos hoje os seus ouvidos. E só quando nós somos capazes de escutar alguém,
podemos responder adequadamente e falar da razão da esperança que há em nós. Porque às vezes nós não escutamos e temos já prontos para falar. E como alguém disse, nós temos respostas para perguntas que não nos são feitas. Às vezes, os cristãos dão respostas para perguntas que não foram feitas. Porquê? Porque nós não ouvimos as perguntas que as pessoas têm. Não ouvimos as perguntas que estão no coração das pessoas, que estão na mente das pessoas. E por isso, em vez de respondermos a essas perguntas, respondemos a outras. Entendeu? É assim um bocadinho esquizofrénico. É um bocadinho estranho. Mas é isso que muitas vezes acontece. Nós não somos capazes de ouvir. Temos dificuldade em ouvir. Então vamos ouvir as pessoas. E vamos responder-lhes, não com frases feitas, não com versículos acabados, digamos, versículos fixados na nossa, memorizados. Não. Vamos responder com a nossa palavra espontânea, mas inspirada pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que põe na nossa boca as palavras para nós falarmos. Palavras de vida, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de amor, palavras que demonstrem a graça de Deus. O mundo não conhece a graça de Deus. O mundo não conhece, não sabe aquilo que está a acontecer. Nós vamos entrar no período do Natal. A mensagem do Natal é essencialmente uma mensagem de paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Há uma mensagem de paz. E o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, uma família de um político americano, muito provavelmente crente, ele e os filhos, 6 pessoas, filhos já adultos, ele, a mulher e os filhos, cada um com uma espingarda automática de guerra e sentados no sofá, com um sorriso parvo, e atrás uma árvore de Natal. Tipo postal de Natal. Estão a ver? E o que é que isto tem a ver com o Natal? Digam-me lá, isto tem alguma coisa a ver com o Natal? É a árvore de Natal que faz o Natal? Não. Aquilo é uma coisa horrível, porque é exatamente o contrário, a antítese, o contrário daquilo que é a mensagem do Natal, que é uma mensagem de paz. E não de armas, e não de guerra. É uma mensagem de paz. Amém? Deus ouve. Portanto, irmão, Deus ouve as tuas orações. Não tenhas dúvidas sobre isso. Podes não sentir que Deus está a ouvir, mas Deus está a ouvir. Podes sentir que Ele não está a responder, mas Ele está a ouvir. E por isso, porque nós sabemos que Ele nos ouve, vamos clamar a Ele, sempre que for o caso. Antigamente nós ensinávamos às crianças uma canção muito engraçada que dizia: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Disca uma vez, isto é do tempo dos telefones fixos, disca 2 ou 3, se não atender, disca outra vez, se não atender, disca outra vez. Ora bem, isto podia ser atualizado. Então, se fosse hoje, seria qualquer coisa do género: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Chama uma vez, chama 2 ou 3, se não atender, manda um SMS. Se não atender, ou uma mensagem gravada. Assim é que está, não é? Já não há telefones de discar, fixos, praticamente, e isto está descontextualizado. Eu tenho que ter cuidado, porque há um pastor no Brasil, que há uns tempos atrás, fez uma pregação que disse que é preciso atualizar a Bíblia. E quase que mataram. Atualizar no sentido de contextualizar. Ter uma leitura contextualizada. Que é o que eu sempre tenho dito. Enfim. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, não é? Amém? Vamos chegar em pé. Vamos orar, levantar as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que temos um Deus que sempre nos ouve. Um Deus que não tem a sua mão encolhida que não possa abençoar, nem o seu ouvido fechado que não possa ouvir o clamor dos seus filhos. Por isso, Senhor, esta manhã nós clamamos a Ti, nós falamos a Ti,
nós declaramos que nós Te amamos e queremos ser usados por Ti, Senhor. Queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas, intervém nas nossas vidas, abençoa-nos e abençoa aqueles que estão à nossa volta através de nós, Senhor, também como é Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a passar esta mensagem, Senhor, de que Tu és um Deus que está presente, Tu és um Deus que escutas, Tu és um Deus que ouves, Tu és um Deus que entendes e Tu és um Deus que respondes, Senhor. Tu és um Deus que intervens na história de cada um daqueles que clamam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, que a Igreja possa passar esta mensagem, que o mundo possa saber verdadeiramente que nós temos um Deus que ouve e que age e que intervém na nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Podem sentar.